Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha mostra que quase 10% dos brasileiros se identificam como LGBTI+. Num país que não tem dados oficiais sobre essa população, grande parte dos entrevistados diz conviver com falta de igualdade no ambiente de trabalho e também com desrespeito de parte da sociedade. O Brasil não conhece a sua população LGBTI+. Não existem dados oficiais sobre quantos são, como vivem, como morrem ou são mortos. Em junho, a Justiça Federal chegou a determinar que o IBGE incluísse no censo perguntas sobre essa população, mas a decisão foi suspensa na segunda instância. Hoje, o Datafolha publica o resultado de uma pesquisa que ajuda a clarear esse apagão de dados. Segundo o levantamento, 9,3% dos brasileiros se identificam como LGBTI+. Eles estão mais presentes nas regiões metropolitanas do que em cidades do interior. Na faixa mais jovem, de 16 a 24 anos, 18% se identificam assim. A proporção vai diminuindo à medida que a faixa etária aumenta. Na população com 60 anos ou mais, 5,3% dizem que são LGBTI+. Ana Andrade é gerente da All Out, uma ONG internacional que defende os direitos de pessoas LGBTI+, e que participou da pesquisa. Todas essas informações ajudam a gente, eu digo sociedade inteira, a sociedade civil, a conseguir pressionar por mudanças positivas para a população LGBT, para pensar em maneiras de cobrar por políticas públicas eficientes pelas pessoas LGBT. Para a associação que representa a população LGBTI+, no Brasil, a educação é uma das áreas que carecem de uma política específica. Os jovens gays existem, as jovens lésbicas existem, esses adolescentes existem, estão nas escolas. E como é que vai ficar essa discriminação? Eles saírem a evasão escolar desse segmento é muito grande. Qual é a nossa responsabilidade enquanto pessoas em relação a essa juventude que se pensa na construção de um país futuro? Ainda segundo a pesquisa, 20% das pessoas LGBTI+, dizem que não conseguem se expressar livremente. E 36% acham que a sociedade não as respeita como são. Diego e Felipe se casaram este ano. Estão numa felicidade só. Mas para chegar até aqui, o Diego escondeu quem ele era por mais de 20 anos. Desde pequeno eu já sabia que eu era homossexual. Fiquei reprimido por muito tempo. Por conta, né, da pressão da sociedade, até o momento em que eu comecei um relacionamento com uma moça. Eu namorei com ela, fiquei noivo dela, fiquei com ela há 6 anos. Eu decidi encerrar aquele relacionamento e contar a verdade para minha família, para meus amigos, que eu era homossexual. Já o Felipe trocou de emprego em busca de um ambiente onde se sentisse mais respeitado. Eu sempre voltava para casa chateado, né, por passar todo aquele período trabalhando e, no final das contas, não poder ser quem eu era ou quem eu gostaria de ser. Falar com colegas sobre o meu relacionamento. Pouco mais da metade das pessoas LGBTI+, disseram que sempre têm as mesmas oportunidades que qualquer outro colega no trabalho. E apenas 32% falam sempre de sua orientação sexual ou identidade de gênero no local onde trabalham. A pesquisa também quis saber o que pensam as pessoas que não são homossexuais, bissexuais ou trans. 85% responderam que respeitam quem é LGBTI+. Mas quando os pesquisadores fizeram outras perguntas que tratam exatamente de respeito, o resultado foi diferente. 79% concordaram que as pessoas LGBTI+, devem ter os mesmos direitos de todas as outras. E 53% consideraram comum haver demonstrações públicas de afeto entre 2 homens ou 2 mulheres, por exemplo. Existe hoje, eu vejo na nossa sociedade, essa ideia de que as pessoas LGBT podem existir, desde que ninguém precise ver que elas existem. E existir significa existir em todos os espaços, existir plenamente, ter direitos em qualquer circunstância, e não só quando convém a quem não é LGBT.